Oh, glória! Graça e paz para todos os amados irmãos, mais uma vez. Aleluias! E isso aqui é o diácono Jobson, faz parte do nosso ministério. Glória a Deus. Ele vai trazer uma palavra na live aqui, sendo transmitido pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Seja bem-vindo, diácono Luiz Cláudio, a paz do Senhor Jesus. Não, diácono Jobson, é porque é tanto diácono, irmão, que às vezes... Oh, glória! Irmãos, quero complementar a todos com a paz do Senhor na live, nesta noite. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui, né, na casa do pastor Messias. E é coisa grande da parte de Deus. Estamos ouvindo aqui nesta noite. Nós ouvimos aqui o nosso irmão José, né, trazendo algo da parte de Deus aqui no início. Primeiramente uma oração, né? Uma oração do pastor Messias e depois o irmão José trazendo algo da parte de Deus. E eu achei muito interessante aquela palavra que ele falou, a palavra bíblica, né? Que ainda que a mãe rejeite, ainda que a mãe esqueça, desampare, Deus jamais vai esquecer ou desamparar alguém. Oh, glórias! Aí eu meditei sobre essa palavra, eu fiquei meditando que o amor de Deus supera o amor de mãe, supera qualquer amor. Então é o amor de Deus. O amor de Deus enviou Jesus para nos salvar e libertar. Louvado seja Deus. E depois, em seguida, o pastor Messias trouxe uma palavra da parte do Senhor, a qual seja forte, corajoso, o Josué. Eu estou aqui dando continuidade pela misericórdia do Senhor. Aleluia! Aleluia! Trazendo uma mensagem ao nosso coração, que venha nos trazer força, vida. E eu quero trazer uma meditação aqui em 2 Reis, capítulo 13, no verso 14 em diante, o verso 14 até o verso 17, que a palavra de Deus vai dizer assim: E Eliseu estava doente da sua doença, que morreu, e Joás, o rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Oh, glória a Deus! Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Versículo 7 eu encerro. 17, ou melhor. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-se então. Disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor. Eita! É a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afecá até o consumir. Aleluia. Louvado seja Deus por esta palavra, amados. Louvado seja Deus por esta mensagem nesta noite. Queridos, nós lemos o livro aleluia! 2 Reis, e esse texto ele me impactou nesta noite, ou durante esses dias que eu estive lendo algo interessante neste texto. Eu enxerguei algo de Deus nesta palavra. Eu enxerguei algo concreto, algo realizador. Oh, glória a Deus! A Bíblia vai dizer que o rei Joás, ele está reinando em Israel. Ele já é o 13º rei de Israel. Ele está reinando na parte do norte de Israel, porque na parte sul quem reinava era Joás. Se você me perguntar, mas há uma diferença, mas não é o mesmo? Não. Jeoás e Joás é diferente. E a Bíblia relata, queridos, que durante esse reinado ele passa 16 anos reinando neste lugar, nesta região. Diferente de Joás, o rei do sul, que estava reinando já há 41 anos naquela terra. Aí você pode me perguntar, mas por que o reino do sul e o reino do norte? Porque houve uma divisão lá atrás, que não é cabível agora a gente explicar.
porque a gente está no outro contexto, numa outra fala e numa outra revelação da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que existia um profeta nesta época, e esse profeta era o profeta Eliseu, que era sucessor do profeta Elias, e Eliseu já estava no final da sua vida. Eliseu já estava com a doença e já estava chegando à morte. Era uma doença incurável aos olhos humanos. Deus poderia curar? Poderia. Mas ele estava chegando no final da sua trajetória, da sua vida espiritual. E o rei Jeoás vai fazer uma visita a ele, pastor Messias. E nessa visita, ele chega na casa dele. A Bíblia vai relatar que ele chora, que ele fica angustiado com aquele momento. E ele dá uma palavra muito forte. Ele disse: meu pai, meu pai. E o interessante é que quando Elias partiu numa carruagem de fogo, pastor Messias, Eliseu disse da mesma forma com Elias: meu pai, enfim. E a carruagem de fogo dividiu os dois profetas. Mas voltando ao texto, que Jeoás está na casa do Eliseu, e quando ele chega lá, irmãos, ele chega angustiado, ele chega triste. Eita, Jesus! Ele chega sem uma visão, ele chega com o coração aperreado. Meu Deus. Mas o interessante é que quando ele chega na presença de um homem de Deus, de um profeta, as coisas vão mudar, as coisas vão ser realizadas. E a Bíblia vai dizer, e a palavra de Deus diz, que o profeta Eliseu recebe aquele homem com carinho, com alegria. Mas por que Jeoás, o rei de Israel do norte, estava fazendo na casa de Eliseu? Era só por causa de uma visita, porque Eliseu estava enfermo? Não. É porque costumamente os reis daquela época eram atingidos pela nação síria. A nação síria era uma nação perversa, uma nação destruidora, uma nação que vinha para derrubar, uma nação como rolo compressor. Então existia duas partes: uma porque ele estava visitando, porque ele estava realmente doente, mas outra porque ele precisava de algo de Deus. Oh, meu Deus. Então quem precisa de algo de Deus, vá ao encontro dele. Aleluia, Jesus. Então quem precisa de algo do Senhor, vá ao encontro do Senhor. Foi dito aqui nesta noite: se aproxime-se, seja forte, seja corajoso, não desanime. É bem provável que eu estava aqui meditando nesta palavra e relembrava logo no início, já no pouquinho da tarde, eu falei com o pastor Messias que eu não vinha nesta noite, mas eu estava um pouco dolorido e um pouco enfermo. Mas eu lembrei que Paulo e Sila adorou na prisão, enfermo, doente. Não era o corona não, né? Não era corona, verdade, não era essa doença aí não, irmão. Era apenas algo enfermo dentro de mim, assim, algo dolorido. Mas eu lembrei que Paulo e Sila adorou na dor, na agonia, na tempestade. Então a gente precisa adorar também na dor, na tristeza. Eita, Jesus! Então neste momento, irmãos, Jeoás vai na casa de Eliseu precisando de uma resposta. Aleluia. E ele ouviu a resposta de Deus. Eita, Deus! A nação síria vinha contra ele. E ele disse: Eliseu, está acontecendo assim, assim, assado. E Eliseu disse: abre a janela, pega teu arco e flecha, abre a janela e lança a flecha, porque essa flecha vai ser a flecha do livramento do Senhor. Oh glória! Irmãos, eu meditei neste versículo, no versículo 17, e eu fiquei muito impactado, primeiramente porque quem quer Deus, quem quer o Senhor, quem quer uma resposta, vai até Ele. É verdade. Quem quer uma resposta de Deus, Diácono Lula, presbítero José, Aleluia! qual é o seu nome? José Leandro. José Leandro, vai até o Senhor. É bem provável que o pastor Messias, pregando nesta noite, ele disse: vai até o teu quarto, teus aposentos, e ora ao Senhor com fé, com convicção, com a autoridade que tu vai receber de Deus. Ô, glória! Mas o que acontece muitas das vezes, as pessoas hoje estão passando pelo momento difícil, pelo momento de adversidade. Ela publica no Face, ela menciona no WhatsApp, ela menciona em alguma rede social, querendo ser bajulada,
querendo ser questionada, querendo uma palavra de ânimo, Eita mas ela Deus. esquece de ir na presença de um profeta, ou até mesmo na presença de Deus. Forte. E buscar na presença de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. É quando você entra no capítulo 6 de Mateus, Eita Deus. e a Bíblia diz: entra nos teus aposentos, ora ao Senhor secretamente, e Ele vai te honrar publicamente. Mas as pessoas estão buscando nas redes sociais, mas as pessoas estão buscando uma pessoa que não tem autoridade. As pessoas estão buscando uma pessoa que não tem um alto de vida conciliar. Mas eu te digo nesta noite, através da palavra, faça como Joás, vai na presença de Deus. Quando alguém entra nos aposentos, pastor, no quarto, e ora ao Senhor e diz: Deus, eu quero. Eita Jesus. Deus, eu estou passando por isso. Deus, está acontecendo isso na minha vida. Com Eita fé, Deus. com convicção, Deus faz. Deus realiza. Uma coisa eu tenho certeza: se você entrar vazio no teu quarto para orar, se você entrar com adversidade, se você entrar angustiado, você vai sair realizado. Você vai sair convicto. Você vai sair com uma esperança nova.